Primeiro ponto, eu quero destacar, ela nos revela a pessoa, a criação e o plano da redenção de Deus para o homem caído. Quando nós falamos da palavra, quando vai usar a palavra o homem caído, está se referindo ao homem, o que aconteceu com o homem em Gênesis capítulo 3, quando ele desobedeceu a Deus, junto com a sua mulher Eva, e assim comeu do fruto proibido que Deus disse para não comer. O pecado não estava no fruto. Interessante, né? Que as pessoas acham que era o fruto que tinha a ver alguma coisa mística, né? Ou magia no fruto. Não era. Era a atitude, certo? De obediência, de ser fiel, obediente à ordem de Deus, o que o homem não foi. É como um filho nosso que comete não desobedece, né? O problema não é naquilo que ele fez, mas a atitude pela qual ele fez. E assim foi o que aconteceu com o homem. E ali a Bíblia diz que o homem passou a ser, infelizmente, uma alma mortal. Morreu, certo? Caiu em pecado, desobediência a Deus. O homem caiu realmente da graça de Deus, da comunhão. E a Bíblia, ela nos revela a pessoa de Deus, o nosso Criador, a sua criação, o plano da redenção de Deus para o homem. Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 1 vai dizer o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha, no versículo 1, Deus está se apresentando. Deus apresenta dizendo: eu sou Deus, o Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz, aqui em Gênesis, né? Quando ele diz, eu sou Deus, o Criador dos céus e da terra. Também, no capítulo 1, versículo 31 vai dizer, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então, Deus criou, é o Criador de todas as coisas. Há muitas teorias sobre a criação. A ciência, alguns querem defender, né, que não há Deus. O universo foi feito de uma explosão, do Big Bang, veio da evolução e assim por diante. A Bíblia não, a Bíblia diz o universo foi criado, olha só, o universo foi criado de modo proposital, houve um plano, um projeto. Por isso que há ordem no universo, certo? Por isso que no universo há uma ordem. Eu estava meditando, deixa eu aqui achar o texto pela qual eu estava meditando, e eu vi um versículo que era bem interessante, que o salmista, Deus vai dizer que os céus ele criou, tudo pertence a ele. Ele diz, abaixo do céu, né, tudo me pertence. Tá? Ele vai dizer, abaixo do céu, tudo me pertence. Então, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, ela revela esse Deus, a pessoa de Deus, certo? A sua criação e o plano da redenção. E aqui eu quero falar sobre a criação também no Salmo de número 19, versículo 1, que diz assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você olhar para esse céu, seja dia de sol, seja dia de chuva, seja um dia nublado, toda a criação ao nosso redor revela, manifesta ao nosso Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 1, ele fala que o homem é indesculpável diante desse Deus, de conhecer a existência ou saber da existência de Deus. Ele diz, porque as coisas, desde o princípio que foi criado, anuncia a revelação desse Criador. Tais homens são indesculpados diante de Deus, porque tendo todo o conhecimento, em vez de adorar a Deus, vai adorar a natureza, adorar a criatura, né, de todas as espécies. Certo? Por isso que o homem se tornou um ser irreverente diante desse Deus, pela incredulidade do seu coração. Ainda assim, eu ainda quero acrescentar mais um texto, onde a palavra do Senhor realmente mostra
a redenção de Deus. Jesus Cristo, em sua oração sacerdotal, lá em João, capítulo 17, versículo de 1 a 3, vai dizer assim, olha só o que Cristo diz. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus é o plano da redenção de Deus para a nossa vida. Olha que maravilha! Por isso que é importante, certo? E preciso ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, porque ela nos revela, diante do mundo que nós estamos vivendo, cada vez mais os conceitos que o homem cria, as suas filosofias de vida, é para deturpar os padrões morais criados por Deus, inseridos na natureza humana, sobre família, sobre ética, sobre respeito, né? E a palavra de Deus que nos ensina isso. Infelizmente, o homem, por querer se afastar, ignora esses valores. E a gente precisa entender que a Bíblia era importante, é a revelação de Deus. Foi o único meio que Deus escolheu para se revelar, falar conosco, né? De outra maneira não daria certo. Então, Deus se revela através da sua palavra, certo? Por isso que nós que somos de igrejas fundamentalistas, igrejas bíblicas, como nós gostamos sempre de falar, conservadoras, nós entendemos que não existe revelação extras bíblica, que mostra a pessoa de Deus, que mostra a revelação da salvação somente em Jesus Cristo. Segundo, a Bíblia nos revela a pessoa e obra redentora de Jesus Cristo. É importante a importância de lermos a palavra de Deus, estudarmos a Bíblia e ouvirmos a palavra de Deus, é porque ela nos revela a pessoa e obra redentora de Jesus Cristo. Ela nos revela a pessoa e obra de Jesus Cristo, que é importante para a nossa vida. E observe o que a Bíblia diz. Jesus em João capítulo 5, versículo bem conhecido, João capítulo 5, versículo 39, diz assim, deixa eu achar aqui, que está bem próximo aqui, ó. Jesus falando aos líderes, os escribas ali, estudiosos da Bíblia, e os fariseus, Jesus disse assim, olha, examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Observe o que Jesus está dizendo, examinai, estudai, leia a Bíblia, ouçam a palavra de Deus, estudem pregações edificantes, porque ela nos revela a pessoa de Jesus Cristo, certo? E também a vida eterna que está nele. Porque ele vai dizer, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo na situação da morte para a vida. João 5, 24. Ou seja, a Bíblia, e através dela, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a criação dele, o plano da sua redenção para a nossa vida. A Bíblia nos revela Jesus Cristo, a sua pessoa, que ele é o Filho de Deus, o Verbo de Deus. Ele sim e a obra redentora dele para a nossa salvação. Muitos estão mentindo aí, dizendo que você deve ir para a igreja tal, para cá de igreja tal. Olha, eu quero trazer uma palavra de revelação para você, de bênção, que você deve deixar de ser isso, deixar de ser aquilo, você deve ser determinado. Mas se Jesus não mudar a nossa vida, se Jesus não for o Senhor da nossa vida, é uma coisa paliativa, ou seja, será momentâneo. Você pode mudar sim, muitas pessoas mudam de modo momentâneo, mas volta a cair no pecado. As pessoas até que enfrentam a depressão, por um tratamento, por um tempo, até se restaura, se cura. Isso é verdade.
Mas se Jesus Cristo não for aquele do seu coração, o Senhor do seu coração, que precisa, que o único que pode transformar a nossa alma, confortar a nossa alma, restaurar a nossa alma, não adianta. Porque Jesus Cristo não só transforma, restaura a nossa alma no presente, mas nos garante a vida eterna. Olha que maravilha. E assim Jesus Cristo é apresentado. Em João capítulo 20, versículo 30, olha só o que diz sobre a Bíblia. O próprio apóstolo aqui, né, que escreveu, ele vai dizer no versículo, capítulo 20 de João, no final do seu livro do Evangelho, versículo 30 e 31, ele diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenhas vida em seu nome. Olha que maravilha, né? O que está registrado na Bíblia é para isso, de Gênesis a Apocalipse, para que você conheça Jesus Cristo e creia em Jesus Cristo como Filho de Deus, o enviado de Deus. E crendo nele você tem a vida eterna. Ou seja, não só uma esperança de restauração, de paz, de vencer as lutas deste mundo, mas a vida eterna que te aguarda, que somente Jesus pode dar. Paulo diz que nenhum sofrimento, olha só, que nenhum sofrimento nesse tempo presente se compara com a glória que está a ser revelada para aqueles que creem e confiam no Senhor, daqueles que têm o Espírito Santo. E somente podemos ter o Espírito Santo mediante a nossa fé, a nossa confissão de fé a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. E ainda, Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Olha só que maravilha. Ele nos redimiu, nos perdoou os pecados. Pastor, minha vida está tão destruída, minha vida está, sabe, que não há esperança. Eu não creio que Deus pode me perdoar. A Bíblia diz que não há pecado que Deus não perdoe. Satanás vai querer inculcar isso na sua mente, a sua natureza caída também, e a circunstância que você está passando vai lhe levar a pensar dessa mesma maneira. Mas só que o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não há pecado que Ele não perdoa para um coração arrependido. Por isso que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tá? Que todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador será salvo. E a salvação só é possível mediante um perdão. E o perdão que Deus dá para corações arrependidos. Então se arrependa. O ladrão da cruz, olha só. Talvez você vai dizer: minha vida está que nem o ladrão da cruz. Mas você vai observar que lá em Lucas vai dizer que o ladrão da cruz, ao lado de Jesus, na mesma sentença de morte, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, os meus atos me levaram para aqui. E eu creio que ele entende que a morte que ele estava para sofrer ali, ele merecia. Ele vai repreender o outro colega: nós estamos aqui porque nossos atos nos trouxeram para aqui e merecemos estar aqui. Mas este Jesus nada fez para estar aqui. Então ele clama a Jesus dizendo: Senhor, lembra de mim quando está no teu paraíso? E aquele coração arrependido das suas últimas horas de vida, Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ah, pastor, mas eu me sinto o pior dos pecadores. É verdade. Mas Paulo diz assim, que ele era o pior dos pecadores e a graça de Deus o alcançou e lhe concedeu perdão. Então não tem desculpa. Confesse a Jesus Cristo e se arrependa. E desfrutará do perdão e a paz que Deus trará ao seu coração. Para isso você tem que experimentar. Certo? Você só vai saber se uma laranja está doce ou azeda se você experimentar. Eu posso dizer que uma laranja
que de repente está meia doce, né? Rapaz, ela não está doce. Aí você vai experimentar que conversa, ela está azeda. E por que você vai dizer que está azeda? Porque você experimentou. Jesus é a mesma coisa. Você só vai experimentar o perdão e a paz dele quando você se arrepender dos seus pecados. Quando você realmente o aceitar como Senhor e Salvador. Não tem outro meio. E o terceiro ponto aqui, de que porque é importante e preciso estudarmos ou lermos a palavra e ouvir da palavra de Deus, porque a Bíblia nos guarda, preserva dos maus conceitos e influências, certo, sobre Deus, Jesus, o Espírito Santo e a salvação. O salmista do Salmo de número 1, deixa eu olhar o tempo aqui para eu não estar ultrapassando o tempo dos irmãos aqui, né? Que ainda temos coisas para fazer no nosso programa, mas eu senti-me desafiado trazer essa meditação hoje. O Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E por que é que ele é bem-aventurado? De não andar segundo os conceitos maus desses homens, dos ímpios, pecadores, escarnecedores. Por que que ele é guardado? Porque antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como um árvore plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Olha que maravilha. Ela me guarda, ela me preserva dos caminhos maus, dos conceitos maus. Porque o homem pode falar o que quiser, mas quando ele olhar para a Bíblia, para aquilo que ele tem meditado, ele tem lido, ele vai ponderar, ele vai ter um discernimento, dizer não, como José fez lá no Egito, quando a mulher de Potifar deu em cima dele. Ele disse: não vou pecar contra Deus cometendo esses atos. Quando Daniel, né, foi desafiado a comer das finas iguarias, ou seja, a comida do rei come. A Bíblia que eu estudei, a palavra de Deus diz que eu não posso comer coisas sacrificadas a ídolos, que era comida oferecida ao rei. Quando eles foram desafiados a adorar uma imagem, eles se posicionaram dizendo: nós não vamos adorar nenhum deus, nenhuma imagem que tu criaste, Nabucodonosor, porque temos um Deus a qual nós servimos e adoramos, o qual é o nosso único Senhor, né? E eles foram lançados na fornalha de fogo por provar sua fé. Daniel, quando soube de uma lei que foi assinada para atacar Daniel, porque ele é um homem de oração, ele não se intimidou, voltou a orar 3 vezes no dia, foi pego orando, foi lançado na cova dos leões, e Deus o guardou, porque a palavra de Deus preservava esses homens. Os apóstolos, lá em Atos 5, diz que quando eles foram ameaçados para não falar mais da palavra de Jesus Cristo, do Evangelho da Salvação e o nome de Cristo, diz que eles apanharam e foram soltos. E o texto diz que eles se sentiram honrados. Olha só que maravilha. Por sofrer afronta, por preservar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos guarda dos conceitos do mundo mau. Paulo falando a Timóteo, jovem Timóteo, de uma era tão difícil de perseguição, ele diz: olha, Timóteo, você aprendeu desde a sua infância sobre as sagradas letras, a sagrada escritura, que pode te tornar sábio para a salvação. Porque toda a escritura é inspirada por Deus. E olha, ele diz, ela é útil, importantíssima para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a nossa educação. Toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus em sua totalidade, não em suas partes. Mas alguns dizem assim: não, algumas partes da Bíblia eu creio que é inspirada, outras não. Então medite pelo menos nas partes que estão inspiradas, para que ela realmente transforme a sua vida. Porque todos nós cremos que a Bíblia é inspirada, de Gênesis a Apocalipse, e ela é útil, importante para a nossa vida. Eis aí a importância de você ver que é a palavra de Deus. E por último, a Bíblia tem o poder de restaurar a alma humana. Ela tem o poder de restaurar a alma humana. E claro que há vários versículos, vários textos, mas Salmo
19 ainda, o salmista ele fala sobre a excelência da criação, que revela a existência de Deus, ela revela o Deus Criador. E também, no versículo 7, fala da excelência da palavra de Deus. Diz assim, olha, a lei do Senhor é perfeita, como perfeito é Deus, e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha, quanta referência que mostra da Bíblia que tem o poder de restaurar a alma humana. Ela é perfeita, certo? O testemunho do Senhor, a palavra de Deus também é fiel. Os preceitos, ensinamentos são retos. O mandamento do Senhor é puro. E tudo tem um resultado benéfico, certo? Ela restaura, dá sabedoria, alegra o coração, ela ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo, permanece para sempre. O juízo do Senhor, referido à palavra também, são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel destilado dos favos. Versículo 11 é um versículo que eu gosto desse salmo. Onde Davi vai dizer assim, além disso, por eles, ou seja, pela palavra de Deus, os seus escritos, se ademoece o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Né? Entendi? Olhando os benefícios da palavra de Deus, ele vai dizer o quê? Eu guardando esses princípios, a palavra de Deus no meu coração, a grande recompensa. Por isso que o Salmo 119, versículo 9 diz, de que maneira poderá o jovem guardar por o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Guarda o coração a tua palavra para não pecar contra ti. 105, Salmo 119, versículo 105 diz assim, presta bem atenção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Meus queridos, é bênção. A Bíblia, as Sagradas Escrituras é bênção para quem dá atenção a essa palavra e guarda em seu coração. Apocalipse, já no início, Deus revelando a João, né? Ele vai trazer uma bem-aventurança para aquele que ama a palavra de Deus. Diz assim, olha, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Como diz o cearense, cuida, o tempo está próximo, os sinais da vida de Cristo estão mais próximos. Tudo que nós estamos vivendo é a Bíblia se cumprindo em sua exatidão. Muitos querem negar, muitos estão aí profanando. Quando você vê essas pessoas aí profanando a Bíblia, não se escandalize não. Às vezes dá aquela revolta de nós, né? Dá vontade de chegar, dar um cocorote na cabeça desse cabra, fica falando tantas besteiras sobre a Bíblia. Mas o que eles estão fazendo é um cumprimento da Bíblia. Porque a Bíblia diz que muitos vão negar a palavra de Deus. Você não deve se ficar, como é que isso pode acontecer? Quando eu olho, a Bíblia está se cumprindo. Estão se negando a Bíblia. Pessoas que conhecem a palavra de Deus, tem pessoas que dizem que lê a Bíblia, né? Um dia desse eu vi um cidadão em um debate, ele diz, olha, a Bíblia está cheia de erro, a Bíblia está cheia de mentira, Deus não é verdadeiro, Deus é mentiroso, Deus é falso, Deus é orgulhoso. Por que estão fazendo isso? Porque a Bíblia está dizendo que essas pessoas vão surgir no final dos tempos e vão negar a palavra de Deus. Vão ser iníquos mesmo. E aí é que eu tenho que cuidar. Opa, como é que está a minha vida diante de Deus? Os sinais estão aí. Por isso que o salmista, aliás, o apóstolo João, no início do seu livro de Apocalipse, falando já do final dessas eras, ele diz assim, bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado quer dizer abençoado. Aquele que leem, a importância de ler. Aqueles que ouvem o que você está ouvindo, né? A Bíblia. A profecia, as palavras da profecia, tudo que está registrado nas Sagradas Escrituras, e guarda. E aqui guardar é meditar, é fazer que a Bíblia seja parte de sua vida, os seus ensinamentos sejam seus ensinamentos.
o seu viver seja o viver da Bíblia, né? Guarde as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A Bíblia é bênção para aquele que lê, para aquele que guarda. Eu concluo justamente dizendo isso. Deus disse para Josué que o sucesso dele conquistar a terra prometida seria ele guardar a palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite. Não era confiar no exército que ele tinha, que era um exército bem temido de sua época, mas em guardar e meditar na palavra de Deus. Medita nela dia e noite e terás o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito e será bem sucedido. No final de sua vida e da conquista da terra prometida, Josué chamou o povo de Israel e reforça a aliança com o povo para com Deus. E ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha quem você deve servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que, meu amado, querido, você que não tem Jesus como Salvador, a ênfase para você é: creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aceite-o, confesse. Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai lhe dar a salvação, porque Ele é Deus, Ele é verdade e Ele é fiel. Você, meu amado irmão que está ouvindo, continue, ame mais a Bíblia, leia mais a Bíblia, dê razão, testemunho dessa fé em sua vida. Se você está passando por problema, não desista. Confie derramando suas lágrimas aos pés do Senhor. Ele está com você. O salmista provavelmente ele está passando por suas lutas. No Salmo 23 ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado, o teu bordão me consola. Essa era a confiança que Davi tinha. Que mesmo meio às lutas, ele tinha certeza da presença de Deus. Não é que ele não ia passar por lutas, não é que ele ia passar por provações. Pelo contrário, era no meio da provação que ele ia sentir a presença e o cuidado de Deus. Muitos estão dizendo aí: se você está passando por luta, passando por provação, é porque você está em pecado. Nós somos pecadores, somos pecados o dia todo. Mas o crente sabe que a restauração de sua vida está aos pés de Cristo e descansar nele. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir aí Oséias de Paula. Medite nessa mensagem. Tens a palavra da fé. É uma mensagem muito linda que esse cantor aí, né, Oséias de Paula, ele tem nesse livro. Medite. Que Deus abençoe você. São exatamente 11 horas, 12 e 18. Já estamos terminando. Nossa, linda essa música. Essa música é muito bonita. E desculpa aí pelo tempo. Não importa a palavra. Tens uma alma sincera que passa sem pressa.